vocês estão me ouvindo bem? Oi, professora. Oi, tudo bem com vocês? Tudo e com a senhora? A senhora tá melhor da dor de ouvido? Ainda tá doendo, mas tá melhor em vista do que estava. Já melhorou bastante. Que bom. Mas tô tomando remédio, graças a Deus tá bem melhor. Remédio também ajuda bastante. Ajuda. Principalmente quando dá essas inflamações estranhas, né? Igual aconteceu Sim. comigo. Vocês estão prontos para a gente ter mais uma aula de geografia? Como havia dito com vocês, como a nossa prova de geografia é essa semana, nós vamos usar essas aulas para adiantar o conteúdo que vai ser cobrado na prova, tá? E também Tia, revisar. Então, tá todo mundo aí com o livrinho de geografia? oi, tia. Oi, tudo bem? Tia, fala de novo aqui, tá meio baixinho. Tá baixo? Eu que tô falando baixo mesmo, né? Vocês estão aí com o livro de geografia? Pera aí que eu vou pegar ele. Peguei um livro de geografia pra gente dar continuidade, tá? Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Livro 3. Vamos lá. Vamos continuar com vegetação do Brasil. Quem não assistiu a aula de ontem, assiste, tá? Por favor. Vocês já estão visualizando a minha tela? Sim, tia, tô visualizando. Tá. Deixa eu apagar aqui, né? Pronto. Então, a gente estava falando do tipo de biomas que tem o Brasil. Agora a gente vai falar do Brasil, não, que tem no mundo inteiro. Agora a gente vai falar especificadamente do Brasil. Então, Tia, que página? página 56. Então, sexto ano, o Brasil ele tem muita influência, né, sobre temperaturas elevadas e umidade, porque a maior parte dele está numa zona tropical. Mas também ele possui uma vasta riqueza vegetal, tá? Então é uma parte que compreende cerca de 15 a 20% de toda a biodiversidade mundial. Então, se você comparar a biodiversidade mundialmente, 15 a 20% se encontra no Brasil. O Brasil ele tem 1/3 de todas as espécies de vegetais do mundo e ele também é um grande exportador de produtos vegetais, como madeira, óleos e fibras, entre outros produtos que são exportados do Brasil para o exterior. O extrativismo vegetal ele é muito importante e ele também tem um significado importante para a economia brasileira, porque o comércio dele é um comércio muito alto e ativo, tá? Algumas dessas práticas são realizadas como atividade econômica, ainda acontece no Brasil de uma forma discriminada e ilegal, né? Isso traz como consequência a intensa devastação da cobertura vegetal nativa do Brasil. Além do extrativismo vegetal, tem áreas de florestas que são desmatadas, né, para serem transformadas em espaços de cultivo e pastagens. Outras são desmatadas para ocupação de produção industrial. Então, essas formações devastadas ao longo dos séculos prejudicou muito a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, tá?
O cerrado brasileiro, a floresta amazônica, nos dias atuais também são ameaçados, né, pelo avanço da agropecuária. Então, tudo isso tem uma consequência. E as consequências desse processo de antropização, quando a gente fala de antropização, a gente fala de ação do homem sobre a vegetação brasileira, tá? Na formação dos vegetais, o que causa grande perca, né? Perda da biodiversidade vegetativa nativa do Brasil. E também tudo isso tem uma consequência, vai alterar na temperatura, vai alterar no índice da chuva, tá? Aqui tem um mapa mostrando as áreas devastadas e as formações de vegetais nativas, ou seja, aquilo que é natural do país. Então, pessoal, deem uma olhadinha. Floresta amazônica, o que nós temos ainda? Mata Atlântica, é o verdinho mais claro, quase nada. Floresta tropical, que é esse begezinho aí. Vocês estão acompanhando comigo a legenda? Aqui, ó, floresta tropical, essa corzinha. Mata dos Pinhais ou Araucária é o de azul claro. Olha o que resta. Cerrado é a parte alaranjada. Caatinga, tá? Campos é o de amarelo. Vegetação do Pantanal é o que é claro, quase nem tem, ó. Quase nem se vê no mapa. Tá lá em cima, no topo. É isso aqui que é branco, quase nem tem. Vegetação litorânea é o que está em roxo. Roxinho claro. Só isso aqui, ó. Tá? E o contato entre outros tipos de vegetação, que é esse marronzinho aqui. Tem aqui no meio, aqui, aqui, tá? Então aqui tem uma dimensão, né, da área da vegetação nativa, ela é bem alterada pela atividade do homem. Então aqui a gente tem, ó, a vegetação atual. Isso aqui é o que era, ó. Vegetação atual, olha como que tá no outro mapa. Acompanhe com a tia aí. Aqui não dá pra mostrar tudo porque eu coloquei um zoom muito alto. Mas se eu diminuir, deixa eu ver se eu diminuo. Vocês vão ver melhor. Pera aí. Deixa eu diminuir aqui. Isso. Ó. Floresta amazônica, o que tem? Mata Atlântica, o que tem? Mata Atlântica, gente, o que a gente tem da Mata Atlântica? No Nordeste aqui, um traçozinho. Aqui pro Sudeste, bem pouquinho Sudeste. Floresta tropical. Tem quase nada, né? Comparando um mapa com o outro. Olha a área antropizada, que é a área que foi transformada pelo homem, pessoal. Meninos, olhem. Não tem quase nada, não sobrou nada, quase nada de cerrado. Não sobrou quase nada de campos. Olha o que o homem fez. Mata Atlântica, então, está quase totalmente destruída, devastada. A diferença de um mapa para o outro é muito grande, né? Então, continuando. Floresta amazônica. É o maior bioma do Brasil, tem mais de 2.500 espécies de árvores, 30 mil de plantas. É considerada por alguns especialistas a formação vegetal de maior biodiversidade do mundo. Ela ocupa a maior parte da região norte, né? Parte do Mato Grosso e Maranhão também. É uma área de abrangência de clima equatorial. Tem uma estreita relação com o clima, porque ela é responsável pela liberação de grande aporte de umidade, contribui, né, com a dinâmica atmosférica tanto da região norte, centro-oeste, sudeste e também a parte do sul. A riqueza da Amazônia oferece muitos recursos naturais que são explorados por indígenas, populações ribeirinhas, tem como grupos de castanheiros, seringueiros,
que dependem desse extrativismo para sobreviver. Então, atualmente a extração ilegal de madeira e o avanço agropecuário é que ameaça a preservação da floresta, tá? A Mata Atlântica, ela se estende por 17 estados do território brasileiro. Se encontra na parte de costa do país. Tem um processo de ocupação e atividades humanas também na região. Então, a vegetação que restou é 29%, né? Então, sendo que 8% são referentes à cobertura original somente. Isaac não grita, tem cavalinho. Isaac tá brincando com o cavalinho e tá gritando, gente. É coisa de criança pequena em casa. Quem tem irmãozinho aí mais novinho sabe o que a tia tá falando. Continuando, das 20 mil, ela abriga aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, cerca de 35% são espécies existentes no Brasil, tá? Vou olhar aqui o bate-papo. Então vocês sabem, né? Maria Lúcia tem um pequenininho aí, acho que da idade do Isaac, irmãozinho seu, né, Maria Lúcia? O Isaac tem 1 ano e 8 meses. Ele tem um dia de diferença, tia. Então, é 1 dia de diferença com o Isaac. Então você sabe como é que é, né, essa fase. A fase que eles estão começando a falar, eles gritam, riem, falam, é a maior bagunça. Então, ó, trata-se de uma floresta tropical, né, que tem uma grande biodiversidade, né, assim como a floresta amazônica também. O que restou dela, né, foi transformado em parques e reservas que estão sob a administração dos governos estaduais e federal. É considerado um hotspot, quer dizer, mundial de biodiversidade. É um termo utilizado, gente, para indicar a necessidade que se tem de preservar o que sobrou da Mata Atlântica, tá? E aí... Peraí, que meu fone caiu. E aí a gente tem aqui algumas das informações sobre a importância de preservar a Mata Atlântica, aqui no livro de vocês. Acompanhe com a tia aí. Ó, aqui tem um panorama, né, da Mata Atlântica. Vegetação remanescente, 29%, tá? Por exemplo, a Mata Atlântica fornece uma gama enorme de serviços ecossistêmicos fundamentais para a sociedade brasileira, dentre os quais pode-se destacar abastecimento de água para a população nas indústrias e agricultura, produção da madeira, fibras, frutas, óleos, entre outros, regulação do clima, que é armazenamento de reservatórios de carbono, proteção do habitat para espécies da fauna e flora, tá? Então, ela tem 20 mil espécies de plantas, 880 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos, 350 espécies de peixes, tá? Legal, né? Então, vamos continuando. Mata das Araucárias. É uma vegetação que está em clima subtropical, em que tem um verão bastante quente e um inverno frio. Chuvas são bem distribuídas. Se encontra na região sul, tá? Na parte serrana do sudeste brasileiro também. É formada por pinheiros ou araucárias, chamada também de Mata dos Pinhais ou subtropical. Tem uma vegetação homogênea, porque ela pode alcançar até 50 metros de altura. Ocorre em áreas com no mínimo 500 metros de altitude. Atualmente, resta menos de 0,3% da sua cobertura original. Está sendo também protegida por parques e reservas. A devastação dessa formação aí está relacionada à exploração da madeira e hoje que é ameaçada pelo avanço da agropecuária também. Então, aqui tem só uma imagenzinha dela. Aqui em Bananal, uma foto que foi tirada em São Paulo, tá? Já o Cerrado é um bioma que detém 5% da biodiversidade do planeta.
Ele é conhecido como a savana mais rica do mundo. Abriga cerca de 1/3 da biodiversidade brasileira, tem uma extensão que abrange os estados do Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo, além do oeste da Bahia, sul do Maranhão também, tá? E uma parte do centro-oeste também, viu? Está relacionado ao clima de estação seca, uma estação bem seca, outra chuvosa. Ela tem uma vegetação de espécies rasteiras, arbóreas, que são árvores bem espaçadas de pequeno porte, galhos e troncos bem retorcidos, cascas grossas, raízes profundas. O cerrado ele também sofre com queimadas naturais em períodos de seca prolongados. Então aqui está uma imagem do cerrado, tá? O cerrado ele é considerado também um hotspot mundial porque ele também necessita, né, de ser preservado devido à sua abrangência de espécies endêmicas, né, e sofrer também uma excepcional perda de habitat. Está ameaçado pelo avanço da ocupação humana pela produção da agropecuária e o cerrado hoje ele corresponde a menos de 20% da sua área original, para vocês terem uma ideia o quanto já foi explorado. E aí a gente tem a Caatinga, que ocupa 11% do território nacional, engloba os estados da região Nordeste, região do estado Norte de Minas Gerais, é constituída de plantas adequadas a tempos de seca, que são as plantas que se chamam de xerófilas. Vocês vão estudar mais sobre isso ano que vem, no 7º ano. Então, elas têm aí cactáceas, que são aqueles cactos, tá? Que são árvores que têm capacidade de armazenar água. Então, eles perdem as suas folhas para evitar a perda da água, né, por meio da transpiração. Hoje em dia, ela sofre com a intervenção do homem pela extração de lenha e da agropecuária e tem apenas 70% da sua área original hoje foi devastada. Aqui uma imagem para vocês verem, né, o cerrado, a Caatinga, tá? E aí a gente entra nos campos. Os campos têm umas paisagens bem naturais, bastante variadas. Tem espécies aí herbáceas, gramíneas, pequenos arbustos, tá? Tem um clima e relevo, onde eles são encontrados diversificado. No Brasil, os campos são identificados por formações de vegetais que têm uma característica de relevo como campos limpos, predomínio de gramíneas, são plantas que não crescem muito, plantas bem pequenas. Campos sujos, com presença de gramíneas e arbustos que estão associados ao cerrado. Campos de altitude, com presença de gramíneas e espécies arbustivas, que são áreas de altitude superior a 1.400 metros. Tem também a Serra da Mantiqueira. E tem campos de Ileia, que tem a formação rasteira de áreas inundadas da Amazônia Oriental, tá? E os campos meridionais, que predomina gramíneas, que são plantas que são rasteiras, elas não crescem, que são também chamados de pampas. Maior extensão, possui maior extensão dessa formação no Brasil. Aí uma imagem do que seria isso, ó. Parque Nacional de Diamantina, que se localiza na Bahia, tá? E a gente tem uma parte lá na Chapada dos Veadeiros também, quando a gente está entrando, tem essa região de campo. Não sei se vocês já foram, conhecem, tem essa questão de campo também, tá? Catarina, ainda estou me decidindo entre 5 ou 8 questões, tá? Sobre a prova de vocês. Catarina está me perguntando. Mas é sobre esse conteúdo aqui. E aí, gente, aqui tem uma outra imagem para mostrar campos, tá? E a gente tem a vegetação litorânea, que se estende no litoral brasileiro, né? Que com bastante características aí, devido, né, à diversidade climática, que é um ar mais úmido, né? Então, ela é formada por mangues, plantas, árvores de grande porte, restingas, gramíneas, espécies rasteiras. Então, tem todos os tipos de árvores presentes aí. Mangues e restingas são aquelas que têm bastante importância ambiental, porque elas são áreas de preservação, tá?
que é os manguezais, tá bom? Que ocorre entre as águas dos rios e dos mares. Tem a formação também de vegetais que se caracteriza pela resistência às águas salobras. Salobras são águas com pouco oxigênio, tá? Tem as restingas, que são formações de vegetais que são presentes em solos arenosos também, nesse tipo de vegetação litorânea. E também tem, né, a capacidade de resistência à salinidade, ou seja, são plantas que conseguem sobreviver com água mais salgada, que são as águas provenientes do oceano. Então, são plantas que vivem com pouca escassez de água doce e fortes ventos, tá bom? Aqui o livro traz uma imagem desse tipo de vegetação, para vocês terem uma ideia, tá vendo? Como que é? Isso aqui é uma imagem de manguezais, que são essas espécies em que suas raízes ficam por cima, tá? E uma vegetação lá na praia de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Os mangues são responsáveis por fazer a integração entre o mar e o continente, então eles funcionam como uma barreira de proteção, tá? Para proteger contra erosão, pra vocês terem uma ideia, e também refúgio para muitos dos seus animais. E a gente tem a vegetação do Pantanal. A vegetação do Pantanal se encontra onde, sexto ano? Aonde tem? Quais estado que tem Pantanal? No Brasil? São as áreas mais alagadas. Quem sabe? Aonde tem Pantanal? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? São áreas bem úmidas, com umidade contínua, tá? Do planeta. Ocupa aí 2% da área total do território brasileiro. Tem uma planície toda inundável pelo Rio Paraguai e seus afluentes, principalmente na época de cheias. Tá lá no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E vai se estender até Bolívia e norte do Paraguai. Tem altitudes que não vão passar de 200 metros. Então, ó, deem uma olhadinha para vocês verem. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil o Pantanal ele abrange o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é do tamanho de 4 países juntos. O Pantanal é do tamanho da Bélgica, da Holanda, de Portugal e Suíça juntos, tá? Não, tia, eu não tô acreditando, é sério? 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 Não é mentira, não. Então ele é muito grande. Imenso. Lembrando que esses países da Europa, eles não são grandes mesmo, tá? Mas junto esses países juntos aí, é o tamanho do Pantanal. A vegetação, ela é bem complexa porque ela apresenta espécies da Amazônia, também tem espécies do Cerrado e da Mata Atlântica. O Pantanal, ele é um santuário ecológico. Ele tem, inclusive, o título de Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera. Foi um título concedido pela ONU no ano de 2000, tá? Mas esse bioma também não é diferente dos outros, está ameaçado, né, pela atitude do homem sobre o seu local, né, sobre o seu habitat. Mas também atrai, né, turistas, tá? Tem aí, a agricultura é o grande problema, e pecuária não sustentável na região de ameaça do Pantanal, tá? Como também a instalação de usinas hidrelétricas também, que compromete muito a preservação da vegetação nativa do Pantanal. Então, esses são os maiores problemas enfrentados. Olha para vocês verem a imagem, que lugar lindo também. Olha, tá vendo? Né? Bem bonito. E aí, meninos, agora nós vamos entrar num assunto que nós vamos falar de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, tá? Pra gente
concluir essa parte. Então, vamos lá? Então, quando a gente fala de preservação, sustentabilidade, preservação da biodiversidade, é medidas que eu posso ter para preservar todo o meu bioma brasileiro, né? Quais são as medidas, quais são as políticas que são feitas para que isso aconteça? Como o Brasil ele é um país grande, ele tem essa diversidade climática, vegetal, uma grande fauna e flora, né? Então ele tem um ecossistema, um bioma bem dominante, né? De paisagens naturais, né? Fauna e flora bastante abundante. Então ele representa uma enorme riqueza no mundo inteiro, tá bom? Ele deve ser preservado. Por que é importante preservá-lo? Para que as próximas gerações vejam e entendam. As próximas gerações vejam e entendam o quanto ele é importante e o quanto se temos dele hoje. Então, ele é considerado um patrimônio natural por causa de todos os recursos que ele possui, que são indispensáveis para a sobrevivência humana, porque fornece oxigênio suficiente para a nossa sobrevivência, tanto nossa como dos animais e vegetais, porque também ele é uma fonte de alimento, possui matéria-prima para a produção de medicamentos, também utilização na indústria têxtil, artesanato, construções e várias outras atividades econômicas desenvolvidas no nosso país, tá? No entanto, se a gente usar isso em excesso e explorar muito essa grande riqueza ambiental que temos, ela vai sofrer uma ameaça, tá? Então, a prática de queimadas, expansão agropecuária, expansão industrial, tudo isso é um motivo de preocupação e de exploração que tem prejudicado o nosso bioma brasileiro. Então, alguns órgãos governamentais criaram algumas políticas de preservação. E esses órgãos, eles são responsáveis por fazer fiscalizações, tá? E verificar o quanto pode ser extraído desse bioma, dessa biodiversidade que nós temos, ao ponto de ser usado com consciência, que é o que a gente chama de recurso sustentável, tá bom? Então, um desses órgãos é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. É um órgão governamental que tem por objetivo atribuir e exercer o poder da Polícia Ambiental Federal, executar ações referentes às atribuições de licenciamento ambiental que autoriza o uso desses recursos naturais, fiscaliza, monitora, controla e age com intervenções ambientais, tá? Ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA, tá? É uma outra instituição que é vinculada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ambos foram criados no dia 28 de agosto de 2007, pela lei de número 11.516, tá? Pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SINAMA. O ICMBio, ele tem o objetivo que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele tem por objetivo implantar, garantir, proteger, fiscalizar, monitorar, tá? Todas as ações instituídas pela União para a preservação da biodiversidade nacional, tá bom? Marca isso aí que a tia tá falando, por favor. Marca esses 2 parágrafos, tá? Todos esses órgãos governamentais é importante. Então, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é o SNUC, de lei número 9.985, criada no dia 18 de julho de 2000, as unidades de conservação, elas são áreas naturais passíveis de proteção, tá? E tudo aquilo que é utilizado de forma irregular deve passar por águas jurisdicionais, tá?
Ou seja, tem um poder público que vai agir contra isso e as leis devem ser cumpridas, tá bom? E aí a gente tem as unidades de uso sustentável, que é o que vai ser responsável para preservar a natureza, fiscalizar o seu uso de forma sustentável, olhar a coleta dos recursos naturais, sem que essa coleta ofereça riscos à renovação desses recursos, tá bom? E aí tem as categorias de proteção, como a proteção ambiental, floresta que vai olhar o interesse ecológico para a floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, tá? E tem as unidades de proteção integral, que é aquela que permite a coleta e exploração desses recursos naturais, mas com a possibilidade para a realização de pesquisas voltadas para a educação ambiental e recreação. São grupos voltados à ecologia, reservas biológicas, tá? Monumento natural. Então tem esses dois órgãos aí importantes. Aqui são mapas que vão mostrar o que a gente tem, tá, de interesse ecológico, que é a unidade de conservação sustentável, e a unidade de conservação integral, tá? A sustentabilidade no dia a dia. Claro que você já deve ouvir esse termo, né? Já deve ter ouvido falar muito desse termo. Isaac, joga no lixo. Isaac tomou um iogurte, tá me dando um copinho. Então, meninos, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de uma expressão que significa o seguinte: a utilização, né, dos recursos naturais de forma que vai suprir as nossas necessidades, mas que nós vamos usá-los conscientemente, né, ao ponto de deixar deles para gerações futuras, tá bom? Então, para que ele também possa suprir as necessidades das gerações futuras. Para isso, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela acredita que a natureza é uma fornecedora inesgotável de recursos, né? Tanto no passado como até hoje. Mas, hoje, acredita-se, né, que a natureza, ela não tem sido utilizada de forma adequada. Com isso, houve então uma necessidade de repensar e refletir sobre os cuidados com a exploração desse recurso da natureza, a necessidade de produção também, descarte e utilização de material, para que ela não perca seu recurso inesgotável. Então, é claro, tem que se avaliar qual é o modo de vida que a sociedade tem tomado, qual é o tipo de consumo que ela tem obtido, quais são os resultados desses índices de poluição ambiental, desigualdade social, contaminação da água, perda da biodiversidade para crescimento econômico, quais são as alterações climáticas ocasionadas com ações do homem sobre a natureza. E aí chegou à conclusão que toda a humanidade precisa se conscientizar. Toda a humanidade precisa entender a importância da biodiversidade natural e o quanto ela é importante não só para a nossa sobrevivência, mas também para gerações futuras que ainda virão. Então, ser ecologicamente correto quer dizer que eu vou utilizar os recursos naturais de forma bem equilibrada. Então, eu vou pensar no que eu estou retirando e o que eu posso devolver para a natureza, tá? E aí chegou-se à conclusão que isso pode ser feito. Como? À medida que eu retiro, eu recoloco. Então, se eu tiro uma planta, eu planto ela de volta, tá? Isso é chamado de coleta seletiva, ou ainda redução do reaproveitamento da água também pode ser utilizado. Vocês estão compreendendo bem o que eu estou explicando? Então, quando a gente fala economicamente viável, a gente está falando de meios que vai fazer que haja o crescimento econômico,
mas sem agredir a natureza, tá? Então, isso aí é o que seria economicamente, o que eu falo de economicamente viável e sustentável, tá? Então, para isso, eu tenho que pensar que levar em consideração a crescente desigualdade social, que é a sociedade de consumo. Sociedade de consumo é um termo que usado para mostrar a situação da sociedade atual, que é caracterizada pelo consumo excessivo de bens, tá? E serviços disponíveis que se tem para produção. E aí, algumas cidades do mundo, elas têm promovido algumas ações para favorecer essas mudanças referentes à emissão de CO2, uso de recursos hídricos, tá? Mobilidade urbana e transporte, preservação de áreas verdes. Então, foi criado um desafio das cidades com um projeto internacional criado pela WWF para incentivar e reconhecer todos os esforços governamentais para um futuro mais verde. A WWF, ela tem o nome de World Wide for Nature, que é uma organização na natureza não governamental. Ela é associada sem fins lucrativos para trabalhar para mudar a atual situação da degradação ambiental e promover um futuro para a sociedade em que a natureza e a sociedade vivem de forma harmoniosa. Essas ações de conscientização têm por objetivo desenvolver um hábito no povo, né, na humanidade, um hábito de preservação da natureza e de seus recursos, com atitudes para contribuir para que isso aconteça, como economia da água, evitar a emissão de fumaça pelas indústrias automóveis, descarte de poluentes nas águas e rios e mares, evitar o desmatamento, entre todas as outras ações que também podem ser levadas em conta e importantes. Meninos, hoje nós vamos ficar por aqui, porque nossa aula está acabando, tá? Com isso, a gente conseguiu, né, praticamente, quase que concluir nosso conteúdo que vai cair. Concluir não, nós concluímos o nosso conteúdo que vai cair na prova. Para amanhã, eu vou selecionar umas atividadezinhas para fazer com vocês, juntos, tá? E aí a gente termina até um pouquinho mais cedo para vocês estudarem para nossa prova. Vocês têm dúvidas, perguntas sobre esse conteúdo? Não? Eu gosto muito desse conteúdo, porém, vocês têm que ler, tá? É mais leitura mesmo, não tem dificuldade não. Não tá difícil não, tá, gente? Tô terminando, hoje que eu vou praticamente montar as provas de vocês, mas eu já tenho esquematizado todas as minhas questões. Não tá difícil. Então, deem uma olhadinha na vegetação, os tipos, tá? Características de cada uma. Um pouquinho dessa questão de sustentabilidade, que vocês não vão ter dificuldade não. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Dúvidas? Então, queridos, então tenham boa tarde, bom restinho de tarde para vocês, uma boa noite. Não faltem amanhã, tá? Ok, tia. Tchau. Então, fique com Deus. Tchau. Tchau, tio. Tchau.